Olá pessoal, então como vimos lá no livro sobre Tablespace e Data Files, o objetivo aqui é mostrar um exemplo prático de como a gente cria os Tablespaces, como a gente administra, como a gente elimina, assim como vocês viram no livro. Então eu vou abrir minha conexão aqui com o System. Loguei aqui como System, que é o usuário que vai ter privilégios para fazer todas essas coisas. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é criar um Tablespace permanente, que será usado para dados. Então o comando create tablespace que fará isso. Então vamos lá, create tablespace, aí eu dou um nome para o tablespace, vou chamar aqui de ts dados, e aí eu posso especificar os data files. Então data file, que é a palavra reservada, vou especificar o primeiro data file. Vou pegar o caminho aqui padrão de instalação do meu Oracle para usar, que é o C2 pontos. Você pode colocar em qualquer lugar, tá? Mas normalmente a gente já coloca no diretório hora data quando o Oracle é instalado. O meu ele foi instalado nesse caminho, então vou colocar aqui no hora data, no banco ORCL, que é o banco padrão instalado. Eu vou colocar o nome dos arquivos que eu quero fisicamente, dados 01.dbf. Esse seria o primeiro data file criado no Tablespace TS dados. Posso especificar o tamanho, size, vamos por aqui 100 megabytes. Aqui no final, se você colocar M, ele interpreta mega. Se você colocar G, é gigabytes. Então eu quero colocar com 1 GB, eu posso colocar 1 G. Quero colocar com 100 megas, 100 M. Tá bom? E aqui eu posso ou não colocar auto extend nele. Auto extend. Aqui está auto extend on. O que acontece com o auto extend? Toda vez que completar os 100 megas, ele automaticamente estende esse arquivo. Se vocês virem lá no livro, tem especificações de quanto em quantos mega ele vai ser estendido e tal. Senão ele deixa o padrão e ele vai sempre estendendo numa medida padrão lá dele, tá bom? Mas eu poderia dizer que a cada vez ele estenderia 10 megas a mais, 20 megas a mais. Isso eu consigo, na hora que eu estou criando o Tablespace, especificar aqui. Não vou colocar nada agora. Vou colocar um segundo data file, se fosse interessante para mim. Então ainda estou dentro dos data files. Vou colocar um segundo aqui. Dentro do banco RCL, toda a estrutura de diretório que ele se organiza lá. Agora eu vou colocar o dados02.dbf. Também vou colocar 100 megas, poderia colocar qualquer tamanho. E auto-extensível. Auto-extend on. O auto-extend já é o padrão. Aqui embaixo tinha faltando T. É o padrão já do Oracle, então se eu não colocar auto-extend, ele já vai criar em modo auto-extend, então só estou colocando para reforçar a ideia aqui. Então esse comando criaria o Tablespace, que eu dei o nome de TS dados, com dois data files, dados01 e dados02.dbf. Tá bom? Vamos executar esse comando aqui. Pronto, ó, Tablespace de TS dados criado. Ah, legal, mas como é que eu vejo os tablespaces existentes no meu banco, etc. O Oracle trabalha com algumas visões do dicionário de dados dele. Durante a disciplina a gente vai ver isso com mais calma. Só vou adiantar aqui como a gente consultaria os tablespaces existentes. É por meio de um comando select. Select. Aí eu vou selecionar a coluna tablespace name. E a coluna Contents, de uma view do dicionário de dados do Oracle que chama DBA Table Space. Opa, errei aqui, Contents, perdão. Então aqui, ó, ele listou para mim todos os tablespaces existentes e o tipo que eles são. Lembra que tem tipos de tablespaces?
de dados, eles são permanentes. Aqui eu tenho o tablespace chamado temp, que é um tablespace temporário. Lembra que o Oracle usa para fazer algumas operações temporárias, como ordenação, etc. E eu tenho o tablespace de undo, que é o que o Oracle armazena os valores quando tem alteração, para conseguir reconstruir se precisar, etc., que é o tablespace dele de undo. Tá bom? Então, como é que eu listo os tablespaces? Por meio desse comando aqui. E os data files? Os data files têm uma outra view do dicionário de dados. Eu vou consultá-lo agora. Então, eu vou consultar o nome do tablespace, o ID do arquivo, o nome do arquivo, se ele é auto-extensível ou não, auto-extensible, o tamanho desse data file no Oracle é a coluna bytes, então esse tamanho é dado em bytes, tá? O tamanho máximo, eu poderia ter especificado um tamanho máximo que o data file pode atingir. Quando eu não especifico, ele deixa o tamanho máximo que ele conseguir lá, o limite. Aqui no from, vou consultar a view aqui DBA Data Files. E por uma estrutura aqui, só para a gente chegar aos resultados maiores, eu vou ordenar esse comando. Primeiro por tablespace, para ele me trazer na sequência os data files de cada tablespace e depois pelo ID do arquivo, só para organizar os resultados de saída. Então aqui ele está me listando do tablespace global view. Ele estaria me listando esses data files, o tamanho dele em bytes e o máximo, veja que é o limite máximo que ele consegue colocar aqui para um data file que a gente acabou de criar, TS dados. Ele está mostrando aqui os dois data files, dado 01 e dado 02, com o tamanho aqui de 100 megas, ele dá o tamanho em bytes, e o tamanho máximo para atingir, dizendo que eles são auto-extensíveis. Assim que completa o tamanho de 100 MB, ele já acrescenta um extend ali automaticamente, tá bom? Então é assim que a gente consulta o dicionário de dados. Primeiro esse comando aqui que mostra os tablespaces existentes, e por exemplo esse comando aqui que mostra os data files de cada tablespace e o tamanho em bytes. Mas é ruim enxergar o tamanho em bytes, como é que eu posso melhorar isso aqui? Eu posso executar o mesmo comando aqui, por exemplo. E aqui, no bytes, eu vou para transformar bytes em mega, aproximadamente, eu vou dividir por 1024 para transformar em kbytes e divido de novo por 1024 para transformar em megabytes. Tá bom? Então eu poderia dar um nome aqui, tamanho em megabytes. Faria a mesma coisa aqui para o max bytes, dividir por 1024, dividir por 1024 para ter o tamanho em mega. E aí eu vou dar, por exemplo, aqui tamanho máximo em megabytes. Capaz dele me dar várias casas decimais, então eu vou dar um round aqui para arredondar, para ele só exibir duas casas para facilitar a leitura, tá bom? Então vou aplicar um round aqui. Ok, então aquele mesmo comando, executei agora, ele está mostrando, ó, tamanho aqui do TS dados, 100 megabytes para os dados 01 e 100 megabytes para o dado 02, para os dois data files. Tamanho máximo que ele consegue atingir aqui, ó, 32 GB, 32 mil megas, ok? Então desse jeito eu consigo fazer uma consulta melhor do tamanho que estão meus data files. Beleza? Então, agora, mas como é que eu uso esse tablespace? Ok, eu vou criar uma tabela. Vou chamar ela aqui de exemplo. Tabelinha simples com duas colunas. ID, uma coluna number, descrição,
uma coluna varchar 2 de tamanho 40. Então esse aqui seria o meu comando tradicional de create table, criaria a tabela exemplo com duas colunas. Mas eu quero direcionar, lembre-se, a tabela padrão, no meu caso aqui que eu tenho a versão Enterprise do Oracle, ou a versão Standard também, é o Users. O Users é o table space padrão que o Oracle cria para todos os objetos, todas as tabelas, etc., criadas para um usuário. Ah, mas eu não quero que ele crie no Users. Então eu direciono, eu digo aqui no final do comando table space, em qual create table, em qual table space ele será alocado. Table space ts dados, que foi o table space que eu criei anteriormente. Então, se eu executar esse comando agora, ele criou para mim a tabela exemplo e direcionou o armazenamento dessa tabela no table space ts dados e não no users, que é o padrão aí do Oracle. Tá bom? Então é assim que eu direciono uma tabela para um determinado table space. Só recordando que na versão que vocês provavelmente instalaram para a disciplina, que é a Express Edition, ele não cria o users, ele deixa tudo no system, tá? Então, por padrão, ele criaria no system. É diferente das versões mais top do Oracle, Enterprise ou a Standard, que ele já cria table space users e associa os objetos ao table space users. Então aqui eu vou criar agora uma outra tabela sem direcionar. Exemplo 2. Também com ID e descrição. E eu não vou colocar o table space. Ele vai criar, então, no meu caso, no table space users, que é o padrão aqui do meu usuário system. Como é que eu faria, então, para mover essa tabela ou qualquer tabela que eu desejar para um table space que eu acabei de criar? Eu quero mover todas as minhas tabelas que estavam na users, eu quero movê-la para esse table space que eu acabei de criar. Ok, basta eu executar o comando alter table, nessa tabela que eu acabei de criar, exemplo 2, e dar um move table space. Para qual é o table space de destino que eu quero dar? TS dados. Então, se eu executar esse comando agora, ele vai mover a tabela exemplo 2, que inicialmente estava sendo armazenada na table space users, agora ele está passando table space TS dados 2. Então ele transfere automaticamente os dados lá nos data files, ele tira dos data files do table space users e aloca nos data files do table space ts dados. Então lembrando que para a gente facilitar aqui, a gente trabalha só com o conceito de table space, a gente não sabe exatamente em qual data file ele pôs, se ele colocou um pedacinho em um pedacinho do outro, essa é a ideia de tornar esse gerenciamento mais alto nível, a gente não tem que se preocupar com detalhes desse tipo, ok? Então esse seria o comando que moveria uma tabela de um table space que ela está para um table space novo. Beleza? Então a gente viu lá também que a gente tem a possibilidade de criar outros tipos de table space, não apenas um table space de dados, né? Por exemplo, um table space temporário. Por padrão, o Oracle já cria o table space temp. Ah, mas se eu precisar criar um outro, se eu precisar apagar aquele e criar um novo, como é que eu faria? É o comando de create table space, então create só table space. Só que como é um table space temporário, a gente acrescenta antes aqui temporary. Então agora ele cria um table space temporário. Dou um nome, vai chamar de ts temp. Então aqui eu estou criando um table space temporário. Só que agora, ao invés de data file aqui, eu vou colocar temp file para ele criar arquivos físicos do tipo temporário, temp file. Então vamos dar aqui o nome vamos colocar ele aqui, direcionar lá para o caminho padrão, C2 pontos barra app barra f barra hora data barra, vou colocar aqui temp
01.dbf. Vou criar aqui com tamanho de 50 MB. 50 MB. Então eu estou criando um tablespace do tipo temporário, ele é chamado de tstemp, e estou dizendo que vai ser criado um arquivo físico, um temp file, um arquivo físico temporário, um datafile temporário, chamado temp, vou corrigir aqui, ó, temp01.dbf, e o tamanho dele vai ser de 50 MB. Vou executar esse comando. Criou, tá vendo? Tablespace tstemp. Como é que eu vejo se ele existe? Vamos executar aqueles dois comandos lá de select. Primeiro, vou fazer esse select para ver se está criado. Ó, tá vendo aqui? tstemp do tipo temporary. E agora eu vou consultar os meus arquivos. Deve ter que ser aqui. Temp files. Na DBA temp files, ele mostra para mim os arquivos temporários, tá? DBA data files é para dados permanentes, então DBA temp files ele vai mostrar para mim. Então eu tenho a padrão temp aqui, e agora eu tenho essa tstemp, uma tablespace temporária nova que eu criei. Então eu consulto lá DBA temp files, ok? É uma coisa que a gente provavelmente não precisa fazer, mas eu vou... Como é que eu crio aquele outro tipo de tablespace de undo? É um comando similar. Create tablespace. Para eu criar tablespace, sempre create tablespace. É do tipo undo? Então agora aqui na frente vai ser um undo tablespace. Vamos dar o nome de ts undo. O data file dessa tablespace será /app hora data, vou colocar aqui undo01.dbf, vou colocar um tamanho aqui de 20 megas para ele executar as coisas padrões dele. Então criei um tablespace de undo chamado tsundo com um data file, está posicionado lá no caminho padrão do Oracle. Você pode ver onde o Oracle instala na sua máquina, etc. Chamado undo01dbf, com tamanho de 20 megas. Agora se eu voltar e consultar a DBA tablespace, aparece o tsundo, que é do tipo undo aqui, contents undo. Se eu voltar a consulta aqui para DBA data files, agora ele me mostra a tabela tsundo aqui, a linha 8, ó, com aquele undo01. Não foi criada com auto extensão, tá? Eu não coloquei o auto extend on. Então ele está mostrando aqui para mim a tabela criada de undo. Tá, e como é que eu gerencio então tablespaces existentes? Eu preciso adicionar um data file, eu preciso remover data file, etc. Tá, então como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou mostrar como adiciona um data file para um tablespace que já existe. Então, se já existe, assim como para o contexto de tabelas, eu não vou usar create, vou usar alter. Então eu vou dar um alter tablespace. Qual tablespace que eu vou alterar? Minha TS dados. Eu vou adicionar um data file para minha TS dados. Então eu vou usar o comando agora add data file. Vou adicionar um data file. Mesmo esquema, qual o caminho? Então eu vou pôr no mesmo caminho padrão. Hora data.
colocar aqui no dados 03, por exemplo, ponto .dbf. Especifica o tamanho, esse eu vou criar com 80 megas. Então, ó, estou alterando o tablespace ts dados, adicionando um data file chamado dados03, que está lá no caminho app, fta, hora data, orcl e tamanho 80 MB. Eu vou executar. Então, automaticamente ele criou um terceiro data file. Vamos consultar lá. Vamos consultar dba data files. Então, se eu for lá no meu TS dados, ó, ele adicionou. Então, agora eu tenho... Já vou consultar aqui com a conversão feita para megas, que é mais fácil de visualizar. Então, eu tenho na minha TS dados, as linhas 6, 7 e 8, o dado 01, o dado 02 e o dado 03. Você vê que o ideal é convencionar os nomes, todos os locais, etc. Mas aqui eu acabei colocando underscore sem problema. Viu? Então eu tinha falado que a opção padrão é ser auto-extensível, não é. Vejam que eu não criei como auto-extensível, então ele colocou um no aqui. Então eu tenho que colocar o auto-extend on para dizer que ele é auto-extensível. Se não chegou aqui nos 80 MB, ele não vai gravar mais nada aqui, tá bom? Eu vou ter que ir lá e aumentar o tamanho na mão, ele vai parar o data file e tal. Então eu teria que colocar o auto-extend on ali para deixar auto-extensível. Ok, então foi adicionado um terceiro data file e assim, à medida que for precisando, se eu quiser, por exemplo, questão de gerenciamento, está chegando, ficando com arquivos de tamanho gigantescos, está chegando lá em 16 GB, etc. Eu quero balancear, então eu posso ir adicionando data files para um tablespace sem problema algum. Se dá para eu criar, dá para eu apagar. Então eu dou, deixa eu voltar aqui. O comando pode ser maiúsculo, minúsculo, tá? Não tem problema nenhum. Acho que é mais para você enxergar melhor, eu estou colocando tudo em maiúsculo. Alter tablespace ts dados. Agora eu vou usar o drop data file e ponho o nome do data file. Vou copiar aqui o nome, onde que eu queira excluir esse data file. Então esse é o comando. Eu quero dropar no data file, eu criei a mais, não deveria, etc. Então eu vou executar esse comando para eliminar um data file de um tablespace. Então eu alter tablespace, o nome tablespace, drop data file e passo o caminho aqui do data file que eu quero eliminar. Por fim, eu quero eliminar um tablespace. Para eliminar um tablespace, obviamente assim como tabela, eu vou usar o comando drop. Drop tablespace ts dados, que foi o tablespace. Vamos começar eliminando ts undo, que foi o... Se eu colocar só isso daqui, ele elimina, mas ele mantém os arquivos físicos, ele elimina os objetos que teriam aqui no ts undo, etc. Então a gente costuma usar essa opção including contents and data files. Qual que é a diferença de eu usar só isso aqui? Isso aqui vai funcionar se o tablespace não tiver nada nele, também é vaziozinho. Eu criei, vamos ver se ele vai executar aqui. Estava vaziozinho, não tem nada dele, então ele executa. Tá? Mas ele manteve os data files. Depois eu vou ter que ir lá fisicamente, lá abrir o meu Windows Explorer lá e remover aqueles DBFs, aqueles arquivos DBF que o Oracle tinha criado, porque ele não removeu, ele removeu só do banco de dados, não removeu fisicamente aqueles arquivos. Tá? Por isso que a gente costuma usar aquela opção including contents and data files quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Então vou apagar agora o table space. O TS tem, porque é o table space temporário que havíamos criado, e vou usar lá o including contents and data files. É a forma mais completa da gente excluir um tablespace. Ele foi, apagou o tablespace, tirou os conteúdos que tinha
Ele não foi usado, obviamente, mas se tivesse, e excluir os arquivos físicos, o DBF que a gente tinha criado. Mesma coisa para o TS dados. Se eu deixar só assim, se tiver vazio ele apaga, vai manter os arquivos físicos lá, vou ter que apagar fisicamente depois, se for interessante ou não. Se eu colocasse só including contents, including contents, ele apagaria os objetos alocados nesse table space, no caso a nossa tabela lá, que é a exemplo, que a gente tinha, e a exemplo 2, que a gente direcionou para ele, e removeria o TS dados do Oracle, mas manteria ainda os arquivos físicos, os data files. Eu quero limpar por completo, então n data files. Então aqui ele tira os objetos, os contents, as tabelas, etc., que tiver nesse table space, e exclui os DBFs, os arquivos físicos que a gente criou. Então desse jeito ele apaga por completo o table space mesmo. Então você vê que ele até demora mais porque ele vai fisicamente eliminar os arquivos, né? Então ele não executa tão rapidinho assim. Tudo bem, pessoal? Então, qual que foi o meu objetivo aqui com essa videoaula? Mostrar exemplo para a gente gerenciar table space. Eu quero quero logicamente gerenciar meus table space. Eu quero colocar esse conjunto de tabelas no table space, esse conjunto em outro, etc. Então tem como eu fazer isso. Eu posso criar table spaces no Oracle, não preciso armazenar tudo no users que ele traz por padrão. Então eu posso separar por aplicação, posso separar de diversas maneiras. Tá? Então a gente viu como criar um table space, associar os data files a esse table space. Então a gente viu como criar um table space de dados, um table space temporário, um table space de undo. Normalmente você vai mexer mais com a parte de dados mesmo, os table space de dados. Então eu mostrei também como a gente associa os data files, como a gente consegue alterar um table space incluindo ou apagando data files, como a gente consegue eliminar table spaces quando for conveniente, e a opção de já incluir os conteúdos e os data files para ele apagar os DBFs, a gente não tem que se preocupar com isso. Tá bom? Então espero que vocês tenham aprendido um pouco do conceito de table space, de data file, e agora você está preparado então para realizar a atividade, para verificar a presença, para verificar a sua aprendizagem desse conteúdo. Tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Um abraço a todos.